Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e seguindo aqui o roteiro, da, do estudo desse livro aqui, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, uma leitura, uma reflexão. Anteriormente falei a respeito das reformas, as primeiras reformas psiquiátricas que foram sendo experimentadas, na Europa, nos Estados Unidos. E agora eu vou dar continuidade, porque aqui no livro do Paulo Amarante ele dividiu em três grupos de reformas, O primeiro grupo ele tendia, a tendência, o objetivo era reformar o próprio hospital, a própria instituição psiquiátrica, O segundo grupo ele tem a ideia de tornar o hospital menos usual, criar outras alternativas extra-hospitalares, Centros de saúde, atenção nas residências, Surge aí o agente comunitário e também foi bem importante, Agora, esse terceiro grupo aqui, que o Paulo Amarante coloca como outro grupo, nem como terceiro, porque não dá para pensar muito nesse novo grupo aqui como reforma, porque a gente está falando da antipsiquiatria e da psiquiatria democrática, Vamos tentar entender melhor aqui, Antes de continuar, eu estava falando no último vídeo sobre a psiquiatria preventiva e os problemas dessa ideia de prevenir o transtorno mental, de encontrar suspeitos de serem diferentes, Suspeitos de transtorno, suspeitos de louco. Daí, antes de começar a antipsiquiatria, tem uma frase aqui que eu acabei não dizendo, Para encerrar essa ideia da psiquiatria preventiva, que é a seguinte: encerremos com Robert Felix, que fez a apresentação do livro de Kaplan, Princípios de Psiquiatria Preventiva. Aqui ele diz, Princípios de Psiquiatria Preventiva não é apenas um manual para quem trabalha na saúde mental da comunidade. É uma bíblia. Eu acho que com essa frase aqui a gente pode pensar o que significa essa afirmação, De que os princípios da psiquiatria preventiva, não são um manual, mas uma bíblia. Se a gente pensar a Bíblia é um livro que as pessoas usam como um material de verdade. O que está ali é verdade e não pode ser questionado, É determinado, é isso, uma lei sagrada, Então, assim, a gente já vê o quanto essa ideia ela fecha, as possibilidades. Eu acho que dá para pensar algumas coisas aí, Passaremos a outro grupo para o qual preferi não denominá-lo reformas psiquiátricas, pois não seria correto fazê-lo como observei anteriormente. Na verdade, não seriam experiências de reforma no sentido estrito do termo, uma vez que deram início a processos de rompimentos com o paradigma psiquiátrico tradicional. Comecemos com uma das reflexões, como sempre muito provocativas, de Ronald Lang. O essencial é o que existe entre as pessoas, e a prática psiquiátrica é mais ou menos a completa negação disso. Olha só essa frase aqui do Ronald Lang, O essencial é o que existe entre as pessoas. A prática psiquiátrica é a negação do que existe entre as pessoas, Porque a gente volta àquela ideia de não se pensar campos relacionais, pessoa para pessoa, humano para humano, e ficar nessa lógica fechada de transtorno, tratamento. Então, dentro desse essencial que é negado, que o Ronald Lang cita aqui, se perde muita coisa, se negligencia muita coisa, A antipsiquiatria teve início na Inglaterra, no final dos anos 50, mas sua maior repercussão foi na conturbada década de 60. Alguns psiquiatras, dentre dos quais se destacam Ronald Lang e David Cooper, começaram a implantar experiências de comunidade terapêutica e de psicoterapia institucional nos hospitais em que trabalhavam. A gente já viu um pouco sobre isso nos vídeos anteriores, Mas, em curto período de tempo, perceberam que tais transformações não tinham um grande futuro. Lang e Cooper passaram a considerar que as pessoas ditas loucas eram oprimidas e violentadas, não apenas nas instituições psiquiátricas, onde deveriam estar para receber tratamento, mas também na família e na sociedade.
elaboraram a hipótese de que o discurso dos loucos denunciava as tramas, os conflitos, enfim, as contradições existentes na família e na sociedade. Olha só o giro, né, que dá aqui. Ronald Lang e David Cooper, psiquiatras, fazendo crítica à psiquiatria, né? Você vê a importância do pensamento crítico para avançar em algumas coisas. E essa percepção aqui valiosa, né, de que essas pessoas consideradas loucas, elas eram tanto oprimidas e violentadas, não só pela instituição hospitalar, pela ciência médica, mas também fora dele. Né? A gente vê que não basta a gente tratar o ambiente hospitalar, tratar de mudar as formas de tratamento, uma vez que a sociedade, a família, vai reproduzindo exatamente esse tipo de violência e opressão que é verificado no hospital psiquiátrico. Né? Aquela coisa, o hospital ele não está avulso da sociedade e da cultura, ele reproduz os ideais, as lógicas, as leis da sociedade e da cultura. Né? A denominação antipsiquiatria só surgiu bem mais tarde, sugerida por Ronald Cooper, e parece não ter sido uma boa escolha na medida em que ficou muito identificada a uma atitude de mera contestação e rebeldia. No entanto, o termo eleito procurava apontar para a ideia de uma antítese à teoria psiquiátrica, propondo compreender que a experiência dita patológica ocorre não no indivíduo na condição de corpo ou mente doente, mas nas relações estabelecidas entre ele e a sociedade. A crítica mais profunda à psiquiatria se refere ao seu marco teórico conceitual, que, ao adotar o mesmo modelo de conhecimento das ciências naturais, produziria um enorme equívoco metodológico. Cooper considerava que alguns princípios das ciências naturais teriam sido importados para as ciências humanas, que teriam uma natureza absolutamente distinta. Já Lang resumiu em uma pequena frase o projeto crítico da antipsiquiatria. O que é cientificamente correto pode ser eticamente errado. Olha que frase certeira aqui do Lang, né? Claro, aqui, nesse lugar aqui virtual, na minha prática clínica, profissional, na minha vida, eu entendo a importância da ciência. A ciência ela deve ser defendida, né, ainda mais em tempos obscuros como o nosso, onde a pseudociência, a negação da ciência, o negacionismo em geral, ele é fomentado, né, fortalecido cada vez mais. Porém, a gente tem que parar com esse viés de que a ciência ela deve ser tratada de forma fechada, né? A ciência ela tem a verdade em si. Ciência é processo, né? São processos. A ciência ela não é estática, ela não é reduzida, né? Então, assim, e pensar também que muitas vezes a ciência ela serve a algumas ideologias, algumas estruturas, né? Então, assim, essa frase cai como uma luva. Nem sempre o que é cientificamente correto pode ser eticamente errado. Assim, nem sempre que é cientificamente correto é eticamente correto. Pode ser que, em questões de ética, haja aí algumas problemáticas, né? Ainda mais quando se trata de ciência humana, né? Tem tantas variáveis. Nessa tradição teórica e política, o hospital psiquiátrico não apenas reproduziria, mas ao contrário, radicalizaria as mesmas estruturas opressoras e patogênicas da organização social, fortemente manifestada na família. E essa aqui, a gente colocar aqui, né? Radicaliza as estruturas opressoras e patogênicas da organização social, fortemente manifestadas na família, porque assim, quando a gente é criança, o primeiro contato que a gente tem do mundo, da sociedade, é a nossa bolha ali familiar, né? Então a família, em primeira instância, é a primeira reprodutora das normas sociais, dentro de um recorte muito específico, de um contexto muito específico. Então, assim, a tendência é que isso se reproduza. Quando não há crítica, quando não há movimento de transformação, que dificilmente acontece, ainda mais esperar disso de um corpo de pessoas de uma mesma instituição, que a família também é uma instituição. Em consequência dessas críticas à estrutura social e familiar, a antipsiquiatria muito rapidamente e injustamente
ficou associada e restrita aos movimentos contestatórios e anti-institucionais que abalaram a Europa Ocidental na década de 60 e que culminaram com o movimento de maio de 68. Isso aqui é bem amplo, né? Porque você vê, né? Como uma forma de deslegitimar a antipsiquiatria, ela fica associada e restrita a esses movimentos políticos da década de 60 que eu comentei, acho que nos vídeos anteriores, que serviram até como ponto para pensar as falhas sociais, né? A transgressão dos jovens através do uso das drogas psicodélicas, né? Falar aqui do maio de 68. Fica muito marcado esse movimento meio hippie, né? Meio anti-institucional. E por partir dessa ideia, né, da juventude, do movimento político, uma rebeldia, a antipsiquiatria acaba sendo reduzida meio que a uma forma bem simplória aqui para a gente entender melhor, uma birra adolescente, sabe? Eu não quero saber das regras, das leis, uma anarquia meio vazia, né? E isso é o que pretendem fazer tanto contra os movimentos políticos quanto a antipsiquiatria, né? Quando você sai de um modelo opressor, sai de um modelo violento, os agentes desse modelo, né, eles tendem a categorizar dessa forma: a rebeldia, precisa de disciplina para manter a violência e a opressão. Isso acontece nas famílias, não tem como negar, né? Nas famílias, depois fora delas, né? A família já vai reproduzindo a opressão e a violência que o sujeito vai encontrar nas outras instituições, na escola, no trabalho, no hospital, né? A antipsiquiatria sofreu uma forte influência da teoria da lógica das comunicações da escola de Palo Alto, onde extraiu o conceito de duplo vínculo, que estaria no âmago da experiência esquizofrênica. Esse conceito, que pode ser entendido grosso modo como duplo sentido, diz respeito a uma forma comunicacional na qual a mensagem expressa verbalmente se contradiria ou se oporia à mensagem expressa gestual ou emocionalmente. A título de exemplo, poderíamos imaginar a mãe que, ao receber a notícia do casamento do filho, falaria da sua alegria ao saber do acontecimento tão importante que, enfim, a liberaria para permanecer sozinha na solidão de uma casa vazia. Olha só, né? Que interessante isso. Nessa afirmação, esse exemplo dessa mãe, né? Ela fica feliz, né? A alegria de saber que o filho vai se casar, porém, vai deixar ela liberta para permanecer sozinha na solidão de uma casa vazia. É interessante. Eu acho que dá pra gente pensar assim no que é dito, no que é falado e no que é dito, né? Você fala alguma coisa, mas por trás dessa fala há um dizer mais profundo, mais contraditório, mais difícil de entender. E isso é humano, né? Esse duplo vínculo aqui, né, que surge aí, esse conceito a partir da lógica das comunicações da escola de Palo Alto, influenciou muito a antipsiquiatria e ajuda muito a gente a olhar para as pessoas de forma mais efetiva, né? Mais justa, mais digna, mais ética. Começamos então a antipsiquiatria e no próximo vídeo daremos continuidade, ok? Para a gente continuar pensando aí em tudo que envolve nossa saúde mental, nossa sociedade, nossa política, nossa existência, nossa vida.